Olá pessoal do nono ano, vamos para a aula 51, capítulo 13 do livro, página 217, a Alemanha nazista. Muito bem, nós estávamos falando da moda, vamos dizer assim, moda política, que começou nos anos 20, ocorreu nos anos 20, que foi a ideia de que democracia não dava certo e que o melhor era ter um governo totalitário, um governo que governasse, uma pessoa que governasse o povo e o povo só escolhesse e obedecesse depois. Não dava muito mais palpite depois. Nós vimos que isso se espalhou pelo mundo e o exemplo mais clamoroso disso foi o exemplo da Alemanha nazista, tá? O livro começa o capítulo com duas fotos muito interessantes na página 216. Uma foto de propaganda da eleição do Partido Nazista e, segundo, uma foto já com o Partido Nazista eleito da juventude hitlerista. Vamos pegar a primeira página, a foto da propaganda da eleição. Então, vocês estão vendo aqui deitado no chão, deitado uma espécie de a suástica, né, que é o símbolo do Partido Nazista, com o número 1 em cima. O número 1 era o número, na eleição, era o número do Partido Nazista. Quer dizer, quem votasse no 1, votaria no Partido Nazista, né? Era uma das eleições, das muitas eleições que houve na Alemanha nesse período, e que a eleição após eleição, o Partido Nazista foi subindo cada vez mais no poder. Porque o nazismo subiu ao poder na Alemanha através da eleição. O nazismo foi eleito, o Partido Nazista foi eleito. Então está escrito aqui, o povo elege a lista dos deputados nacional-socialistas. Entende? Então o povo acolhendo, correndo para dentro da suástica para escolher o novo líder deles. O cartaz é muito sintomático do que realmente aconteceu na Alemanha. O que aconteceu? O que aconteceu na Alemanha nos anos 20, que possibilitou, depois, quando chegou em 30, a chegada ao poder desse partido nazista que vai levar a Alemanha para a guerra? O regime nazista é tão autoritário quanto o fascismo e o stalinismo. Inclusive mais, porque ali ele era também racista, no sentido de jogar, de acusar povos que não eram germânicos, povos que não eram arianos, como eles diziam, como sendo culpados da desgraça da Alemanha. A Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra Mundial, ficou envolvida numa profunda crise interna, né, em grande miséria, e nesse contexto da miséria nasceu o Partido Nazista, que era um partido nacionalista, quer dizer, o que interessa é a Alemanha, o resto não interessa, um partido radical, acusando os outros partidos alemães de serem traidores da Alemanha, porque insistiam em pagar a dívida de guerra da Alemanha, o Partido Nazista não queria pagar nada, né, e eles foram, através de uma série de eleições, de série de junções, a história é complicada, eu vou falar em aula, mas aqui estou resumindo, né? Esse partido foi subindo ao poder, foi crescendo cada vez mais. O líder desse partido, não era no começo, mas depois se tornou, era o Adolf Hitler. E em 1933, esse partido já tinha tamanho prestígio que o presidente da Alemanha, um marechal famoso, Hindenburg, que tinha lutado na Primeira Guerra Mundial, que era uma espécie de líder assim respeitado pelo povo todo. Esse marechal, ele convida o Hitler para ser chefe, que era o chefe do Partido Nazista, para ser chanceler, ou seja, o primeiro-ministro da Alemanha. Então, o presidente seria o Hindenburg e o primeiro-ministro, que era efetivamente quem tinha o poder, seria o Hitler. O Hitler aceitou, logo depois o Hindenburg morre
E aí o povo, todo mundo acha, não, deixa o Hitler no poder, sendo ao mesmo tempo presidente, chefe de governo, tudo. E ele recebeu o nome de o chefe, Führer. Né? A primeira coisa que o Hitler faz, assim que sobe ao poder, ele reúne o exército e fala o seguinte, nós não vamos pagar um tostão mais da dívida alemã com os franceses e ingleses, e nós vamos rearmar a Alemanha. Vamos usar todos os recursos alemães e vamos trabalhar para isso, para formar uma Alemanha armada. E ele começou, então, a armar a Alemanha, né, para uma eventual guerra. E começou, então, a ameaçar todos os outros países que não queriam saber de guerra. E ele, então, era o bicho-papão, né, que queria a guerra, queria os direitos da Alemanha, que tinham sido roubados na Primeira Guerra, e ele queria, então, a vingança, vamos dizer assim. E ele teve o apoio de enorme massa da população. Ele subiu ao poder através de uma série de tretas, uma série de manobras, mas essas manobras todas, né, levaram ele a ter um prestígio realmente muito grande. Colocou a culpa da miséria da Alemanha nos judeus e nos capitalistas e disse que a glória da Alemanha seria colocar-se como sendo o primeiro país do mundo, um país líder do mundo. Né? E baseado nessa ideia, que ele publicou num livro dele, chamado Mein Kampf, Minha Luta, ele já publicou isso já antes de subir ao poder, né? Ele subiu, né, e começou a desenvolver o plano dele, que era o plano de conquista da Europa, pelo menos, e fundou o que ele chamou de o Reino Reich, né, que devia durar 1000 anos, onde o povo que liderasse o mundo seria o povo alemão. Isso vai dar na guerra, né, é o que nós vamos estudar agora nos próximos capítulos.